Olá, pessoal! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre cinema. No próximo final de semana teremos a entrega do Oscar 2023 e eu quero chamar a atenção aqui para filmes que concorrem na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira. Argentina 1985 vai ser tema de outro vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui no alto da tela para você também olhar a minha análise desse filme. Mas nesse vídeo eu quero centrar o meu comentário em Nada de Novo no Front, filme da Netflix falado em alemão e que é um remake, podemos dizer assim, já que uma primeira versão desse filme foi feito em 1930, inclusive na ocasião ganhou o Oscar de melhor filme e melhor direção. Nada de Novo no Front, na verdade, é uma adaptação de um romance, tá, de Erich Maria Remarque, um alemão que participou da guerra como soldado, foi ferido na guerra e depois, com base nas suas memórias, na sua vivência, né, produziu um romance sobre a guerra, não no sentido, na tentativa de exaltar a guerra, mas fazer justamente aquilo que o filme faz com uma crueza que eu vi poucas vezes. Mostrar a guerra como tragédia, como desgraça e não como algo a ser romantizado, a ser exaltado. O livro saiu originalmente em 29 e já no ano seguinte, né, tinha uma adaptação para o cinema premiada. Se nós formos comparar as duas versões cinematográficas, é óbvio que a versão atual, produzida pela Netflix, ganha muito mais impacto visual, afinal os recursos cinematográficos de hoje, de som, de imagem, de efeitos especiais, de maquiagem, são muito melhores, né, do que o cinema de 1930. Mas eu quero chamar a atenção aqui, não para a realização cinematográfica, mas para o significado da obra, né, enquanto produção, enquanto interpretação desse momento histórico, né? Afinal, é a isso que se propõe aqui o meu canal. Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nos últimos anos nós tivemos alguns filmes que abordaram a Primeira Guerra Mundial, né? Que era uma temática que estava um pouco esquecida no cinema, né? Nós temos muito aquela ideia de que a Primeira Guerra Mundial, por ter sido uma guerra de trincheiras, por ter sido uma guerra, né, de movimentação muito truncada, acaba sendo um enredo muito pouco interessante para ser explorado cinematograficamente. Mas nós tivemos recentemente, em 1917, né, o filme do Sam Mendes, que ele dedica, né, inclusive a um parente que lutou na Primeira Guerra Mundial e que contou várias histórias nas quais o diretor se inspira, né, para fazer o filme. 1917 é muito interessante, ele usa aquele recurso do plano sequência simulado, né? Parece que o filme não tem cortes, né, do início ao fim, e que a câmera se movimenta junto com os protagonistas, né, enquanto eles se deslocam ali pelos campos de batalha, o que gera uma experiência interessante, né, porque você é quase que colocado ali como um terceiro homem, né, se movimentando. Isso gera uma tensão. Mas o filme, ele concentra demais, né, o enredo, o foco na experiência pessoal, na experiência individual daqueles homens. Já o Nada de Novo no Front, ele transforma a experiência de guerra numa experiência coletiva, né, numa miséria coletiva. À medida que os quatro personagens centrais ali da trama, né, eles entram na guerra, você vai vendo ali que outros personagens vão se acrescentando à história e você começa a perceber que existe ali um fator complicado, né? Por quê? Porque inicialmente a história se centra em jovens que são levados a participar da guerra pelo nacionalismo, pela empolgação do momento, mas também porque entendem que aquela geração será marcada pela guerra. Não participar da guerra naquele contexto significaria não só no imaginário coletivo uma traição ao país, né, mas também um certo ato de covardia. Então ali misturam-se algumas ideias, né, de nacionalismo, de virilidade, né? Afinal a guerra é mostrada como algo masculino, né? Como o rito de passagem da adolescência daqueles personagens para a idade adulta, ou seja, aquilo ali faz parte da experiência de vida deles. E ao longo do filme você vai vendo a desumanização desses personagens, né? A brutalidade da guerra, a completa miséria na qual eles são lançados.
Por quê? O filme mostra que ao mesmo tempo que eles têm que combater, eles também vivem em condições precárias, falta alimento, falta recurso, e eles basicamente são vistos pelas autoridades, né, pelos homens que comandam aquele exército, como pessoas descartáveis, né? Porque afinal, para vencer a guerra, você perde homens. E é essa desumanização ali que é o foco, que é, para mim é a parte mais interessante para você entender o que foi a realidade daquele conflito. Esse filme ele foge muito do lugar comum de outros filmes que acabam numa tentativa de criar ali um romance, criar um herói, acabam justificando a guerra, mostrando a guerra como algo que eleva o espírito humano, como sendo algo justificado, algo romantizado, desejável. Esse filme não faz isso, esse filme não cai, né, em problemas como, por exemplo, eu vejo em Sniper Americano, né, que no fim justifica tudo aquilo e exalta ainda, né, o personagem. Esse filme não, esse filme mostra a guerra como algo que brutaliza o homem, leva ele a atos de barbárie e que é desprovido de um sentido maior, a não ser seguir a ideologia do Estado, seguir os interesses das classes dominantes. Então isso fica muito nítido no filme. Sem querer dar spoiler para quem ainda não assistiu o filme, eu quero falar de 2 pontos do filme que são importantíssimos. O primeiro é a sequência de abertura, que já mostra bem, né, o que é a brutalidade da guerra e como as pessoas ali são descartáveis, né? Elas são colocadas numa máquina de moer carne em nome da Alemanha. A segunda passagem é um pouco antes dos personagens da trama se alistarem no exército, quando eles estão na escola e eles ouvem um discurso, né, do diretor da escola. E é um discurso muito interessante. Só lembrando que nós estamos no filme em 1917. O nazismo é uma realidade da Alemanha da década de 20. Porém, a questão do nacionalismo, da exaltação da teoria de que você deve estar disposto a morrer pela pátria, é presente na Primeira Guerra Mundial, e a gente tem que lembrar que praticamente todos os homens que compunham a alta hierarquia do Partido Nazista, que compunham aquele governo da Alemanha da década de 30, participaram, eles eram esses jovens que ouviram o chamado do governo do Kaiser, né, do imperador da Alemanha, para se alistar na Primeira Guerra Mundial. E participaram, via de regra, da guerra. Geht niemals um den Einzelnen, sondern immer nur um das Gesamte. Sie werden sich als würdige Träger dieser Uniform erweisen und die gegnerische Front in Flandern durchbrechen. Und dann werden Sie in ein paar Wochen schon nun endlich auf Paris marschieren. Ja! Unsere Zukunft, die Zukunft Deutschlands, liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde, das sind Sie! Darum auf in den Kampf! Für Kaiser, Gott und Vaterland! Yeah! Durante o discurso, ele exalta os jovens a morrer, a ir para a guerra, a arriscar a sua vida pelo Kaiser, por Deus e pela pátria, né? Reparem na atualidade desse tipo de discurso, né? Morrer pelo imperador, por Deus e pela pátria. O sacrifício do indivíduo. Por quê? Porque a coletividade, a pátria, é que deveria ser exaltada e ela é que deveria sobreviver, mesmo à custa da morte do indivíduo. Então ali também nós temos essa questão do nacionalismo se colocando como a negação do indivíduo, né? Essa ideia da coletividade em prol de valores nacionais que deveria ser sustentado mesmo diante do seu prejuízo individual. Então, esses elementos aparecem no filme. E última coisa, né? Discordo de alguns críticos que falaram que o filme faz do sadismo um espetáculo, né? Usa de uma violência absurda. Pessoal, a guerra é exatamente o que está ali na tela.
querer pintar a guerra, ainda mais uma guerra das proporções que foi a Primeira Guerra Mundial, com outras tintas, é, no mínimo, ingenuidade, se não um falseamento da história, que também tem algum tipo de intencionalidade, né? Mostrar a guerra com a crueza que o livro faz e as adaptações para o cinema se propõem a fazer, é nada mais do que um manifesto contra a guerra. Mostrar para as pessoas o horror daquilo é, do ponto de vista do autor da obra, uma tentativa de alertar futuras gerações para que aquilo nunca mais se repita, tá? Então, se você ainda não assistiu o filme, assista. É, de fato, um filme muito bem realizado. E se você gostou aqui do vídeo, recomende para os seus amigos, dê o like e se inscreva aqui no canal para ser alertado quando novos vídeos forem ao ar. Beleza? Pessoal, um abraço e até o próximo.